se você é empresário e a sua empresa está enquadrada no regime do lucro presumido. Ou agora, em 2024, você perdeu o Simples Nacional e vai ter que optar lucro presumido, lucro real e ficou curioso, o que é esse regime tributário? Será que é o melhor para minha empresa? Nesse vídeo, eu vou trazer um exemplo prático de como é feito o cálculo do lucro presumido. Será que realmente a sua empresa, estando enquadrada no Simples Nacional, você estava tendo uma economia tributária, que é importante? Então, vamos desmistificar o medo desse regime tributário e entender como que é feito o cálculo, tudo que está por trás. E deixa aqui nos comentários se hoje a sua empresa é do regime do Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real. Só gostaria de fazer um adendo que nos cálculos e nas informações que eu vou passar para vocês, não está incluso os valores e alíquotas de ICMS e ISS, tá? O ISS, ele é um tributo municipal, cada prefeitura determina a alíquota, geralmente varia ali de 2 a 5%, tá? Agora, referente ao ICMS, como ele é um tributo estadual, eu preciso saber onde a sua empresa está localizada, qual produto você trabalha, se de repente essa mercadoria tem diferencial de alíquota, tem uma substituição tributária, de quem você está comprando, porque aí tem o crédito da entrada, então tem um impacto muito grande ali no valor da guia que você vai estar pagando no final do mês, tá? A Receita Federal já deixa pré-determinado que o lucro presumido, ele tem sim um lucro determinado para apuração de todos os impostos. Então, nesse caso, uma empresa do comércio pode ser tributada em até 8% de lucro, uma empresa de serviço pode ser tributada até 32% de lucro. Como que funciona isso, Mônica? A gente vai pegar o seu faturamento bruto e aplicar essa alíquota de presunção de lucro que já foi determinado, repito, pela Receita Federal. No IRPJ, eu não posso deixar de alertar vocês que existe o adicional de 10%. Como que funciona esse adicional? Durante o trimestre, você tem R$60 mil que você pode abater da base de cálculo do seu lucro. 60 mil no trimestre, 20 mil mensal, tá? Então, tudo que essa base exceder esse valor, você aplica mais 10%, que é o adicional de imposto de renda. Contribuição social, depois que você aplicar a alíquota de presunção, a alíquota ali que o governo determina que a sua empresa vai ter de lucro, você aplica mais 9%. Entretanto, um alerta sobre o PIS e o COFINS, não existe essa base de cálculo do lucro pré-determinado. Então, eles são calculados em cima do seu faturamento total. Então, se você faturou 100 mil, aplica a alíquota de 65%, 0,65. Então, se você faturou 100 mil, você vai pegar esse faturamento total e aplicar 0,65, que você chega no cálculo do seu PIS. E do COFINS é 3%, tá? Agora vamos à prática, explicar para vocês como que funciona esse cálculo. Vou fazer o cálculo de um exemplo mensal de uma empresa de serviço, faturamento bruto de R$100 mil. O lucro presumido, vamos colocar na alíquota máxima de serviço de 32%. No caso, o imposto de renda, a gente vai ter que pegar os 100 mil, aplicar os 32% do lucro que a Receita Federal determinou, você vai chegar a uma base de R$32 mil. Essa é a sua base de lucro determinada. Sobre ela, você vai aplicar aqueles 15% de imposto de renda que eu tinha comentado. Você chegou em 4.800. Reserve esse valor de 4.800, tá? Então, dos 32 mil da nossa base de lucro, a gente vai poder reduzir os 20 mil mensais, que eu tinha comentado com vocês, ou 60 mil trimestral. No caso, como o nosso cálculo está sendo mensal, a gente reduz os 20 mil dessa base de lucro apurada anteriormente, nos dando uma base de 12 mil. Sobre essa base, a gente tem que calcular os 10% de adicional de IR, tá? Então, no caso, 1.200. Lembra os 4.800 que eu falei para vocês reservarem? 4.800 mais o adicional
de IR, você vai ter um imposto de renda naquele mês para pagar de R$6.000. Agora, com relação à contribuição social, a mesma coisa. A gente tem que pegar o nosso faturamento bruto vezes a alíquota determinada de lucro pelo governo, 32 mil. Chegamos na mesma base do IR, lembra? Sobre aquela base, a gente aplica os 9%, R$2.880 a pagar de contribuição social. E agora o PIS e o COFINS. Eu não falei para vocês que a nossa base para o PIS e COFINS não muda e não tem a presunção determinada pelo governo? Então a gente pega normal, R$100.000 e aplica a alíquota de 0,65 para PIS, 650. Pega de COFINS, que é 3%, 3.000 sobre 100.000. Então, de PIS, COFINS, imposto de renda, adicional de IR e contribuição social, naquele mês a sua empresa vai pagar R$12.530. É um pouco complexo, mas a gente tenta trazer aqui de uma forma didática que possa esclarecer para você aí que é empresário, de repente entender o porquê dos tributos e, obviamente, te alertar que nesse caso você precisa ter uma contabilidade do seu lado, entender se realmente o lucro presumido é vantajoso para o seu negócio ou não, se a sua empresa tem muita despesa, se você encerra os períodos com prejuízo, provavelmente o lucro real pode ser mais vantajoso. Mas diante disso, a gente só consegue te afirmar algo fazendo sim um estudo tributário e analisando o seu negócio de perto. E, obviamente, se inscreve aqui no canal, segue a gente, que estamos aqui dispostos a sempre te ajudar e acompanhar aí no seu processo. E, obviamente, você pode contar com a Tactus, que é a sua contabilidade digital.